rumos que a eleição está tomando, em especial essa discussão, debate sobre segurança pública e também em função desse clamor da sociedade em relação à questão da violência em Fortaleza. Consequentemente, esses discursos oportunistas, eles tomam conta de todo o processo eleitoral sempre, isso não é uma coisa nova. Eu enfrentei isso lá em 2004, eu lembro demais que eu chamei o hip hop para uma reunião no antigo comitê em 2004, exatamente que quando eu fui para o segundo turno com Moroni, esse debate da violência da forma mais grotesca possível foi posto naquele momento. E a violência em Fortaleza era bem menor em relação ao que a gente ouve hoje, né? Ou a gente escuta, o que a gente, enfim, os índices apontam, etc. E eu lembro que uma das coisas que eu parei, estava meio tonta naquela época em relação ao que poderia estar, ao ponto assim, no segundo turno, ao ponto de ter comício nosso. Eu me lembro demais do comício que a gente fez lá no Palmeiras e depois um outro lá na Avenida Feitosa, na Parquelândia, e terminaram em tiroteio. Até hoje não se sabe de onde o tiro veio, da onde ele saiu, e as duas vezes dispersou toda a multidão que estava no comício. E teve na terceira vez que aconteceu, na última vez, na terceira vez, eu lembro que quando começou o tiroteio, saiu todo mundo correndo, gritando. A gente depois acompanhou duas pessoas que tinham levado tiro nos pés, que na verdade era esse o objetivo, até hoje não se sabe, não se viu. Eu fiz, na época, eu fiz uma denúncia, né, para a segurança pública na época e tudo, ficaram de investigar, até hoje ficou por isso mesmo. Mas eu me lembro que a última vez, que foi o do Palmeiras, que foi o último que teve, quando começou o tiroteio, aí o Antônio Carlos estava até comigo, lembra, Antônio Carlos? E eu era a única que, vendo todo mundo se baixando, caindo no chão, eu era a única que não me baixava. E aí o Antônio Carlos me disse, tem que baixar, baixei no chão. Só que quando parou aquela confusão, eu levantei e eu me lembro que eu pensei a seguinte coisa, exatamente isso. Vendo as pessoas correndo, gritando, aí eu peguei o microfone e comecei a falar. Disse que não iam deixar que aquele terror tomasse conta da gente, nós íamos enfrentar, e eu vou gritando, eu saio, porque eu estava de peito aberto, né? Estava em cima do palanque, de peito aberto, eu queria pedir para as pessoas voltarem. As pessoas que já estavam correndo para lá, e as pessoas começaram a ouvir, começaram a voltar. Eu digo, nós vamos terminar esse comício. Todo mundo atrás de mim, termina logo, porque ninguém sabia o que podia acontecer. E nesse dia a gente resolveu ficar e enfrentar e chamar as pessoas para resistir. Alguma coisa estava acontecendo. Eu me lembro que depois do primeiro passo que eu fiz, eu sempre tive uma relação muito boa com o hip hop, desde o primeiro mandato de vereador, só que vocês outros chegaram, vocês se dividiram, né, muito assim, dividiram assim, são vários grupos hoje. Na época tinha só o MH2O, que depois virou MH2O Ceará, o MH2O Cultura de Rua. E a partir daí vários outros grupos, né, não, Renan, está lendo aqui, todo mundo estava todo mundo no mesmo movimento. E na época a gente se conversou um pouco, já na primeira eleição, já havia eleição para a prefeitura, já havia as divisões e tudo mais, mas sempre me dei muito bem com os grupos e acredito muito no trabalho de vocês. Uma prova disso foi que quando a gente estava no governo, a gente sempre teve uma relação muito boa, o Babal. Tu ainda é do hip hop, Babal? Tá só no Levante? Levante, hip hop é assim. Eu ia dizer assim, se eu não vejo hip hop, nunca sempre hip hop, né? E coisa, por exemplo, junto com o Babal lá na Serrinha, a gente viabilizou, teve o maior carinho para fazer a Praça da Juventude da Serrinha, eles criaram um conselho lá para cuidar da praça, que eu soube que está super abandonada, né? E até a ideia da gente um pouco depois, porque todas as praças de juventude estão assim, a do Dendê também está desse jeito. Então a ideia, a partir daqui, porque nessa época, quando eu chamei a juventude para falar, eu fui me concentrar um pouco, eu passei todo dia trancado em casa pensando. Eu digo que quando eu estou com algum problema, eu preciso buscar o entendimento da construção para a gente, quando a gente quer desconstruir. E eu queria começar a entender a construção do medo. O medo como sentimento, mas acima de tudo como categoria de análise. Como é que eu vou analisar a partir do sentimento do medo, analisar o que está acontecendo. E aí peguei um monte de livro que tinha, não sei o que eu tinha de livro sobre o medo, eu comecei a ler, passei esses 2 dias, para me sentir inclusive tranquila para conversar. Então esse tipo de situação ele volta de novo. E eu tenho dito, né, hoje a gente botou um programa, foi hoje o programa de segurança pública, né?
já está uma confusão, já o Jornal O Povo atrás do programa, quer saber se ele vai publicar no Facebook, essa coisa toda. Mas é porque talvez agora, pela primeira vez, se pontua esse debate de uma forma verdadeira. Que essa é a nossa ideia. Só que nosso tempo de televisão é muito curto. Nós temos a metade do tempo dos outros dois principais adversários por uma opção política. E toda vida que você faz opção na vida, você paga um preço por ela. E a opção política de, nesse momento de isolamento político da esquerda, isolamento político partidário, mas não isolamento social, eu acho. A gente optou por não participar de nenhum tipo de chapa nesse momento que tivesse qualquer relação com o que aconteceu no Brasil, em especial com essa questão do que a gente considera um golpe na democracia.